Minha diretoria, eleições, comunicação, imprensa, porra toda, que acabou a eleição no Brasil, e acho que a gente vai ter um pouco de paz. Acho. Não sei, mas eu acho. Pelo menos 2 meses até o Lula assumir, eu acho que a gente vai ter um pouco de Copa do Mundo, cabeça em outro lugar, etc. Por quê? Porque agora não adianta mais ficar discutindo, não adianta mais ficar brigando, né? Acho que as pessoas têm que aceitar as coisas do jeito que elas são. E por mais que você desconfie da urna, e eu te dou o direito de desconfiar, eu sou totalmente contrário à ideia de que você não possa desconfiar, eu sou totalmente a favor da ideia de que você não possa acusar. Mas desconfiar, por que você não pode? Por que alguém no Brasil não pode desconfiar de qualquer político, de qualquer instituição, de qualquer coisa que funcione dentro da política, ou do que é público, do que é das esferas superiores do Brasil, se desde o dia que a gente nasceu a única coisa que a gente viu foi sacanagem? Claro que a gente pode desconfiar de tudo. Tudo que o brasileiro quiser desconfiar, ele tem motivo. Ele pode desconfiar. Você tem todo o direito de desconfiar que o Bolsonaro é corrupto. E você tem todo o direito de desconfiar se a urna é justa ou não. Claro que tem. É isso que o Brasil te entregou durante a sua vida inteira. Então você tem esse direito. Você não tem direito de acusar. Então não confunde as coisas. Não dá mais razão do que eles já acham que tem lá na justiça para eventualmente amanhã tirarem você do ar ou tirar você da sua rede social, etc., por considerarem que o que você está achando é uma afronta, né? Como se isso pudesse acontecer o tempo todo, ou como se tivesse acontecido o tempo todo. Eu vou resumir o que eu acho das eleições da seguinte maneira. Eu acho uma tragédia que o Brasil tenha, não pelo que o Lula vai fazer ou vai deixar de fazer, porque, pô, se Deus quiser, o Lula vai chegar lá e vai acertar. Porque é o que eu mais quero na vida, é que qualquer presidente do Brasil, por mais que eu odeie o PT e a figura do Lula, que ele acerte. Eu jamais vou torcer contra o Brasil ou contra as pessoas, porque isso é uma idiotice. Você não gostar do síndico do seu prédio, torcer pro seu prédio pegar fogo, você não está fazendo oposição, você é burro. Eu não sou burro. Eu quero que o Lula acerte. Eu duvido que ele vai acertar? Muito. Eu duvido que nós vamos ter um governo honesto? Pra caralho. Porque a gente tem motivo para não acreditar nisso. Mas eu acho o resultado uma tragédia, porque, a grosso modo, se vendeu um discurso durante 4 anos, midiaticamente, onde jamais o TSE ou a Justiça impediram a imprensa de mentir, os artistas e boa parte das pessoas influentes de mentir, meramente pela sua ideologia, ou porque também foram enganados pela imprensa. Vocês têm vídeo aí mostrando a redação da Rede Globo, né? Acho que não tem mais nenhum motivo para ninguém contestar o que eu sempre falei durante a minha vida inteira, porque durante muitos anos as pessoas falam assim: ah, Rica, você fala isso porque você não está na imprensa convencional, então você quer... Então, e agora? Vocês vão falar o que para mim? Depois dos últimos 4 anos eu estava mentindo, esses 20 anos? Quando eu dizia para vocês que a imprensa é manipuladora, que a imprensa tem um lado, que a imprensa tem sim um viés e que ela deturpa as coisas conforme convém para ela? Você acha que alguém depois dessa eleição tem coragem de dizer isso para mim? Eu acho que nem o Lula seria capaz. Bom, o Lula conseguiria. Mas as outras pessoas normais, que têm um travesseiro para dormir de noite, né, não vão dormir tranquilas, negando o óbvio que é que nós temos uma imprensa no Brasil que é totalmente de esquerda e que manipula as coisas conforme ela quer. Ela noticia as coisas com o tom que ela quiser, do jeito que ela quiser. Nós convivemos durante 4 anos com várias verdades sobre o Bolsonaro e várias mentiras. As mentiras jamais foram interrompidas. E quando chegou perto da eleição, todas as mentiras sobre o Lula começaram a ser interrompidas, até as que não eram mentira. E as mentiras contra o Bolsonaro, uma ou outra, foram interrompidas. Por 4 anos foi permitido se chamar alguém de genocida e fascista. Você sabe que isso é mentira. O Bolsonaro não é um genocida e nenhum bolsonarista, ou cara de direita, como vocês quiserem rotular, é um fascista. Mas isso foi permitido. E em nenhum momento isso foi censurado. E quando chegou perto da eleição, tudo isso aconteceu de maneira tão constrangedora que a imprensa não teve a coragem de contestar a censura pela qual ela sempre diz ter brigado contra. Então, tudo que a gente assistiu no processo democrático que formou a opinião popular é uma grande fraude, uma grande farsa. Nós vimos um movimento orquestrado que passa por diversas esferas, e aqui eu posso falar com mais propriedade da imprensa, de manipular as pessoas na desinformação até chegar ao ponto que ela deseja. E você vai descobrir isso nos próximos anos. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa ao Bolsonaro, tá? O Bolsonaro ele pode ser preso, ele pode descobrir que ele fez um monte de merda. Eu quero que se foda. Se o Bolsonaro fez merda, eu quero que ele vá pra cadeia. Ao contrário de metade do Brasil, que não tem essa preocupação com eventuais crimes de corrupção e etc. Eu tenho, não gosto, e se acontecer, eu gostaria que o Bolsonaro fosse punido. Se agora, se tirar o véu, como muita gente fala, e olhar e falar, nossa, o Bolsonaro roubou pra caralho, meu Deus do céu, Bolsonaro, eu quero que você vá pra casa de um caralho. Tá? Como eu quero que o Lula fique preso, porque eu acho que o Lula era o líder da quadrilha que comprovadamente
assaltou o Brasil naquele período, conforme decidido pela própria Justiça. Aliás, o Lula foi preso, decidido pelo próprio STF, que agora proibiu de chamá-lo de ex-presidiário. Isso para você não soa estranho, porque eventualmente você é um eleitor do PT, você está feliz hoje, e como todo torcedor, né, quando o Flamengo ganha, você não vai se importar se o juiz deu um pênalti que não era pênalti para você. Você só vai comemorar. Só que a gente não está falando de futebol, a gente está falando de um precedente perigoso que vai abrir amanhã para outros políticos, para outros candidatos, para outras eleições. O precedente da gente ver num cenário muito claro de que um homem preso saiu da cadeia não por ser inocentado, mas saiu da cadeia por uma manobra e entrou para a presidência da República com o aval de metade da população, essa manobra tem que ter... alguma coisa tem que te dizer isso. Eu tenho para mim o que ela representa. E não vou ficar entrando em detalhes porque não precisa. Para mim isso representa muita coisa. Isso explica muita coisa, isso cria uma perspectiva muito diferente do que a gente tinha de Brasil, etc. Eu não vou dizer que eu estou frustrado porque desde o começo das eleições, por tudo aquilo que eu estou vendo, principalmente partindo dos meus colegas e da imprensa, eu sei que o Lula ia ser eleito. E o motivo, e o dia que eu tive certeza disso foi quando os institutos de pesquisa começaram a mentir loucamente, principalmente no primeiro turno, tentando eleger o Lula no primeiro turno, e eu dizia isso para meus amigos, eu falava, cara, ninguém faz um all-in do tamanho que o Eduardo Paes fez, que a imprensa fez, que os institutos de pesquisa fizeram, se não tiver muita certeza do que vai acontecer. E olha que eles quase se fuderam, que foi 1%. Então, ainda com tudo isso que foi feito, houve um equilíbrio. O que deixa muito claro que, muito provavelmente, se durante todo esse período as coisas tivessem sido claras, honestas e sem viés, sem maldade na notícia, sem mentira na notícia, na opinião você pode ter a maldade que você quiser, mas na notícia não. Se as coisas tivessem sido noticiadas do jeito correto, nós não teríamos esse resultado que nós temos. Então não, eu não acho que houve um processo limpo, democrático até se chegar nesse final de eleição. Mas a eleição eu não tenho como contestar. Então se a maior parte dos brasileiros escolheu assim, que assim seja, tá tudo certo. Eu espero que essa eleição tenha servido para algumas coisas. Primeiro, para você entender que o Nordeste não é o vilão, o Nordeste é a vítima. É onde os políticos deixam o pessoal com maior taxa de analfabetismo, com menor acesso às coisas, menor acesso à informação, etc. É o lugar mais abandonado do Brasil para que exatamente essas pessoas possam ser manipuladas mais facilmente e decidir uma eleição. Então, o próximo presidente do Brasil, claro que não vai ser o Lula, porque ele é beneficiado por isso, mas que o próximo presidente do Brasil depois do Lula pense em fazer com que o pessoal do Nordeste tenha acesso, o mesmo acesso que o restante do Brasil, ou que boa parte do Brasil que tem mais acesso, comprovadamente, pelo IBGE, também tenha, porque aí talvez as escolhas sejam mais parecidas, porque é muito discrepante, né? É muito esquisito. E não é esquisito, basta você prestar atenção no que há de diferença, e aí você vai entender o que há. É de interesse dos políticos que o Nordeste viva a situação que ele vive. Então, se ele não mudou até hoje, e você ainda tá votando nos caras, tem alguma coisa errada, né, irmão? Porque não era pra você estar na merda, pra você estar puto. Se você ficou 16 anos ali com os caras, então não era pra tu estar puto, né? Era pra tu estar bem. E se você não tá bem, por que você tá votando? Então faz muito sentido. Mas esperar sentido também não é a prioridade no Brasil. Esse, pra mim, é um dos pontos. O segundo ponto é o fim da máscara de que a imprensa no Brasil é imparcial e não tem lado. Essa máscara acabou. Eu não admito ouvir, nunca mais na minha vida, de qualquer colega jornalista de que eu estou surtando ou que eu estou fazendo uma falsa acusação, quando eu afirmo categoricamente, e se quiser eu provo, de que 90%, ou pelo menos 80% da imprensa brasileira, não é que ela tem um viés de esquerda, ela é esquerdista pra caralho, ela é esquerdista militante. E se você tem dúvida, tem um vídeo circulando na internet, e que eu acho que está até no meu Instagram, da redação da Rede Globo celebrando a vitória de um candidato. A redação jornalística celebrando a vitória de um candidato de forma quase unânime. Não tem ninguém ali chateado. Essa é a representatividade. A Globo da inclusão. A Globo dos artistas que pedem inclusão. Fala, não, mas olha só, tem que ter índio, tem que ter preto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem. Por quê? Porque é uma representação da sociedade. Entendi. E no jornalismo que a sociedade está dividida em 50-50, vocês têm 90-10 para um lado? Que engraçado a sua seleção de ideologia ou de representatividade, né? Mas é assim que funciona, gente. Por isso que eu fiz a minha carreira independente, exatamente por não concordar com isso. Não vou me vender a isso, não vou me render a isso, não vou participar disso, vou continuar fazendo o meu aqui. Quem gosta, acompanha. Quem não gosta, foda-se, não vai fazer a menor diferença. E segue o jogo até que a gente chegue num ponto, talvez, de que a censura se torne mais clara do que ela já tem sido em alguns pontos no Brasil. Eu vou continuar tentando fazer o meu como eu fiz durante o ano inteiro. Eu tenho razoável orgulho do que eu fiz durante esse ano, ao ter entrevistado as pessoas de todos os lados no Cara Tapa, ter aprendido pra caralho, ouvindo gente que assim, eu nunca teria oportunidade na minha vida de ouvir um ministro de infraestrutura, de educação, explicando como é que funciona, como é que é.
Nunca na minha vida eu teria essa oportunidade e tive, aprendi pra caralho, ouvi os dois lados e sei que eu fui exatamente o mesmo cara com todos os entrevistados, os que eu concordava e os que eu discordava. Até com o Tico Santa Cruz eu tive paciência e educação. Então, eu estou absolutamente satisfeito com tudo que a gente fez até agora, mas, de verdade, eu preciso, para minha saúde mental e acho que para o bem do ambiente, já que isso está resolvido, o Lula vai assumir no dia 1º de janeiro, eu preciso virar o foco para a Copa do Mundo, e é isso que eu espero que todo mundo faça. Aí depois que acabar a Copa, quando começar janeiro do ano que vem, a gente começa a ficar cobrando o Lula, cada coisa que ele fizer a gente vai lá, briga com ele e tal, não sei o quê, e vamos cobrar do nosso Congresso, que é quase todo mais à direita, né, dos senadores e tal. E é isso, mas até lá, irmão, vamos pro Hexa, porque é a única coisa que a gente pode mudar, o resto a gente não pode mais mudar.